Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje eu vou trazer um tema para vocês aqui que muitas pessoas estão me perguntando, inclusive clientes. Poxa, Felipe, o que está acontecendo com o mercado, principalmente com o mercado de fundos, né? A gente estava acompanhando nessas últimas semanas uma tendência de queda bastante expressiva que se acentuou agora com essa subida da taxa de juros, né, da Selic de 10,50 para 10,75. No vídeo de hoje a gente vai conversar a respeito disso e como você deve aproveitar, né, e também como você se preparar para esses momentos de queda do mercado. Mas antes disso, convido você a ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, destacando o serviço de consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou análise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Se você também tiver interesse em fazer um acompanhamento anual comigo para que mensalmente a gente se reúna para poder ver ali qual é a melhor oportunidade que o mercado está oferecendo, como aportar aquele seu capital do mês, em qual ativo, de acordo ali com o cenário que a gente está passando, né, o cenário macro, enfim, me chama no WhatsApp que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do serviço que a consultoria pode te proporcionar. Lembrando que eu sou consultor de investimentos CVM, então posso fazer recomendações de ativo de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Convido você também a entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp, se tornar membro da nossa comunidade aqui do YouTube. Para isso basta você clicar no botão contido aqui embaixo, tornar-se membro, ou então na descrição do vídeo tem um link para você poder clicar e ser direcionado para a página para poder fazer seu cadastro. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros possuem. Feitos avisos, vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Então, como se comportar em momentos de queda do mercado, né? Mas antes da gente entrar no tema específico aqui nos slides que eu preparei para vocês, é importante a gente entender o que está acontecendo, né? Porque o mercado nessas últimas semanas vem caindo, principalmente os fundos imobiliários, né? E fundos de infraestrutura também. Nós temos alguns fundos de infraestrutura que também estão aí com uma tendência de queda já há algum tempo, tá? A gente viu que recentemente houve um aumento na taxa de juros oficial do Brasil, a taxa Selic, saindo de 10,50 para 10,75. E esse aumento ele acaba interferindo nos ativos de maior risco de duas formas. Primeiro, porque para você, né, investir em um ativo que vai oferecer mais risco, que é renda variável, você vai exigir um prêmio maior, porque você tem por base um ativo que é considerado livre de risco, né? Que tem um menor risco que dentro do mercado, que seria ali o Tesouro Selic, por exemplo, ou então algum CDB que rende 100% do CDI. Então, quando você vai investir em ativos que oferecem um risco maior, como é o caso de renda variável, e aqui especificamente fundos imobiliários, fundos de infraestrutura, você vai falar assim, poxa, se eu deixar meu dinheiro na renda fixa, rendendo ali no Tesouro Selic, ou no CDB do Santander, do Banco do Brasil, do Itaú, que paga 100% do CDI, eu vou estar recebendo ali aproximadamente 10,75%, porque o CDI ele sempre vai render um pouco abaixo da Selic, tá? 0,10%. Então, para você investir o seu dinheiro em um ativo que vai oferecer um risco maior, você vai exigir um prêmio maior em relação àquele ativo. Então, se eu tenho um aumento de 10,50 para 10,75 na Selic, esse aumento ele vai influenciar na precificação dos ativos que têm maior risco. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima de um vídeo que eu fiz explicando justamente essa relação que existe entre a subida na taxa de juros com a precificação dos ativos de renda variável. Convido vocês a assistir. Tenho certeza que vai ajudar bastante vocês a entenderem como que isso daí influencia na precificação dos ativos, tá? Também o que ocorre quando eu tenho um aumento, né, na taxa de juros, existe uma migração da renda variável para a renda fixa. Então o investidor pensa assim, poxa, eu vou tirar meu dinheiro que está aqui na renda variável, vou investir em renda fixa, porque a renda fixa vai estar me pagando uma rentabilidade alta. Então essa migração por si só da renda variável para a renda fixa também já afeta de forma bastante considerável os ativos de renda variável. Nós temos boas oportunidades na renda fixa, certamente, né? Agora a gente viu
que a NTN-B, né, o Tesouro IPCA+, estava com taxa, pelo menos agora quando eu estou gravando o vídeo, estava com taxas próximas ali de 6,7, que é uma taxa altíssima, né? Um retorno de IPCA mais 6 ao longo do tempo já é um retorno já muito difícil de você conseguir alcançar. Claro, e aqui eu não estou falando 1, 2, 3 anos, estou falando aqui em 15, 20 anos. Então não é fácil bater essa meta de IPCA mais 6. E quando nós temos um título público federal, né, que são os títulos ali que são considerados de menor risco, são chamados ali de risk-free, porque, enfim, havendo necessidade, o governo vai imprimir dinheiro para poder honrar com aquela obrigação, pagando esse valor, né, de próximo de 6,7, então isso aí chama bastante atenção. Então vamos lá para o que eu preparei para vocês hoje, né? Antes disso, se vocês quiserem, né, e tiverem inclusive sugestões de mais vídeos dessa modalidade, mais voltado para essa parte de educação financeira, de estratégia de investimento, deixa aqui embaixo nos comentários, porque isso me ajuda muito, né, aqui a ter ideias, porque, enfim, o meu foco aqui sempre foi nessa parte de renda variável, com foco na geração de renda passiva, e eu procuro sempre estar trazendo novidades sobre os fundos, atualização dos relatórios, mas esse tipo de conteúdo eu também acho que é de extrema importância, principalmente porque leva a parte de educação financeira para vocês. Se quiserem dar sugestões também de temas como esse daqui, tá? Fiquem à vontade, porque ajuda muito aqui a ter ideias, porque chega um momento que a gente não tem mais muita ideia, né? Então, vocês podendo contribuir, agradeço demais. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Tenha uma estratégia bem definida. E o que eu quero dizer com isso? Você tem que entender para onde você quer ir com os seus investimentos. Qual é o seu objetivo com os seus investimentos, tá? E aí, baseado nisso daí, você vai montar a sua carteira de forma macro, ou seja, vai definir, eu quero ter tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em renda variável. Dentro de renda variável eu vou querer ter tantos por cento em ações, em fundos imobiliários, tantos por cento em fundos de infraestrutura, tantos por cento em FIPE, tantos por cento em FIAGRO, enfim, vai depender ali da estratégia de cada um. Então, o primeiro ponto é você fazer esse asset allocation, né, essa alocação macro da sua carteira, para você poder definir como é que você quer estruturar a sua carteira. E claro, dependendo do seu perfil de investidor, né, você vai ter que saber trabalhar com essa definição, né, de porcentagem para as classes. Eu tenho um perfil mais conservador, mais moderado, eu tenho que ter uma porcentagem maior em renda fixa. Já se eu tenho um perfil mais arrojado, né, mais agressivo, esse meu percentual em renda fixa pode ser menor, então até mesmo não tem. Enfim, vai muito de cada um, né? Cada um sabe ali como melhor estruturar a sua carteira. E claro, e a consultoria também serve para isso. Se você tem interesse, pode me chamar no WhatsApp que a gente conversa por lá, e a consultoria justamente ajuda você a estruturar, né, a sua carteira de acordo ali com o seu perfil, de acordo com o seu objetivo. Então, é um serviço que eu tenho certeza que pode agregar muito valor nos seus investimentos. Realizada essa alocação macro, a gente vai partir para um micro, que seria a escolha de cada ativo. Então a gente vai escolher ali dentro de ações, eu quero ter tantos por cento em tal ação, tantos por cento nessa outra ação, em fundos imobiliários, tantos por cento nesse fundo, naquele fundo, e aí vai definindo dessa forma. E aqui um ponto importante é o seguinte, principalmente nesses momentos de queda, muitas vezes, né, as pessoas falam assim, pô, mas está muito barato, eu vou continuar aportando mesmo que eu já tenha ultrapassado ali aquele meu limite que eu estipulei. Vamos imaginar que eu estipulei que eu quero ter 5% de determinado fundo, mas ele continua caindo. Claro, aqui eu estou falando em ativos, né, que permaneçam ali com bons fundamentos, que não teve nenhum problema dentro do fundo, tá? Que não houve perda de fundamentos. E a pessoa ali muitas vezes continua aportando, e vai chegar em determinado momento que ela vai estar com uma concentração muito alta em determinado ativo. Então só tem que tomar cuidado, porque claro, existem alguns ativos que até permitem que a gente passe, né, um pouco daquele percentual que a gente estipulou. Vamos imaginar, eu estipulei que eu quero ter
5% em determinado ativo. É um ativo que, poxa, tem uma qualidade muito boa, que vem entregando um resultado muito bom. O histórico dele é um histórico muito bom de rendimento, de rentabilidade, o track record dele, né? Então aí o cara, sei lá, se empolga e tem 8, 9% naquele ativo. É um problema? Se você vê que é um ativo realmente que possui uma excelente qualidade e que aquilo dali é uma boa oportunidade, não vejo problema. O problema é você trocar os pés pelas mãos e quando você vê, você está com uma porcentagem gigante em um ativo, uma concentração muito alta, sei lá, 15, 20% em um único ativo na sua carteira. Então, façam esse controle de risco. Tomem cuidado para vocês não ficarem muito concentrados em um ativo. Uma métrica que eu gosto de utilizar é o seguinte: nunca ultrapasse o dobro daquela porcentagem que você estipulou para determinado ativo. Então vamos imaginar que vocês estipularam ali que vocês gostariam de ter 5% de determinado fundo. Tá? Se você chegou em 10% naquele fundo, poxa, para. Mesmo que você continue vendo que é uma boa oportunidade, que está te oferecendo uma boa oportunidade, porque depois, quando aquele fundo voltar a se recuperar, a cotação dele voltar a subir, aquele fundo vai representar, ou enfim, ação, qualquer ativo aqui que a gente estiver falando de renda variável, vai representar uma quantidade muito grande da sua carteira. Tá? É claro, eu posso depois lá na frente pegar, vender para poder fazer esse rebalanceamento, sem problema, não tem problema nenhum. Tá? Mas aqui o que eu quero que vocês entendam é para que vocês não fiquem muito expostos a um único ativo, porque às vezes você vai ficar comprando, e chega em determinado momento que um ativo representa 1/4 da sua carteira. É um risco muito grande que você está correndo sem necessidade. Então tomem cuidado com isso daí. E aí essa estratégia bem definida, ela vai servir justamente para que vocês tenham um norte, né? Até que ponto aportar, aonde aportar, porque vamos imaginar, né? Vocês estipularam ali que vocês gostariam de ter, sei lá, para facilitar aqui, né? Vamos imaginar que eu tenha, sei lá, 12 ativos de renda variável na minha carteira e eu botei ali com pesos iguais, 5% para cada um, tá? E 40% em renda fixa. Poxa, na hora que eu for aportar, como é que eu vou realizar o aporte, né? Poxa, se eu estipulei que eu quero ter 60% em renda variável, por exemplo, e 40% em renda fixa, no momento que eu for aportar, se eu tiver com 55% em renda variável, né, e 45% em renda fixa, você está vendo que ali a sua própria alocação, a sua própria carteira está indicando, que você tem que aportar na renda variável porque você está 5% abaixo daquilo que você estipulou. E dentro da renda variável você vai ver, poxa, dentro da renda variável o que está mais descontado aqui? Descontado no sentido de porcentagem, tá? Vamos imaginar que você tem estipulado ali, como eu falei, 5% para cada ativo ali que você tem, né, dos dois ativos. E aí vai ter ativo ali que vai estar com 5,5%, vai ter a representação da sua carteira, tá? 5,5%, outros vão estar com 4,9%, outros vão estar com 4%, e aí você vai ver aquele que está mais abaixo, que está mais defasado naquela porcentagem, vai e aporta naquele, só que de novo, tomando cuidado para que você não aporte em ativo que já tenha perdido algum fundamento, tá? Porque muitas vezes o cara está vendo lá, aquele determinado ativo está só caindo, e o investidor está só colocando dinheiro novo em ativo que já perdeu fundamento, que já não é um ativo mais de qualidade, porque pensando em fazer preço médio, eu vou diminuir meu preço médio, então tome muito cuidado com essas questões, porque essa questão de querer estar sempre aportando naquilo para estar reduzindo o preço médio, isso daí pode fazer com que você acabe, né, se concentrando muito em um ativo que já perdeu ali os fundamentos. Então só toma cuidado com isso. Segundo ponto, parte do aporte que você vai fazer nesses momentos em que a gente está tendo essa queda, né, nos ativos ali em maior tempo, que está em tendência de queda, parte do aporte separa para deixar em caixa. Então vamos imaginar que você aporta ali mensalmente R$1.000, R$2.000, dando um exemplo, tá? 50% disso separa para o seu caixa, porque você não sabe até onde essa queda pode continuar surgindo oportunidades por mais tempo e você vai ficar sem dinheiro ali para aportar. Nós estamos vendo bons ativos que a gente falava assim, poxa, determinado fundo está com preço muito bom, está muito barato, mas continua caindo, vai ficar mais barato ainda. Então é importante você separar uma parte do aporte
para que você deixe ali no caixa para que, enfim, que se realmente continuar caindo, você consiga estar realizando os aportes em ativos de boa qualidade, né? Sempre deixando isso aí bem claro, mas com preços cada vez mais descontados. Tá? Nesse momento não é um momento para a gente estar querendo inventar moda, tá? Não queiram inventar a roda agora. Então, aporte em ativos que têm um caráter mais defensivo, aquele ativo que é referência no segmento que ele está. Qual é o ativo que é referência no segmento de shopping? Qual é o ativo que é referência no segmento de lajes? Qual é o ativo que é referência no segmento de renda urbana e papel high grade, papel middle, enfim. Então, façam ali o trivial, tá? Nesses momentos, evite pegar ativos ali com risco maior. Tipo os high yield, né, que tem um risco muito alto, por mais que eles estejam descontados, tomem muito cuidado com essa situação. Não estou falando que não é para ter, mas se você for fazer esse aporte, pense naquilo que eu falei lá em cima, nessa estratégia bem definida, tá? Defina um percentual seguro para que você faça o seu próprio controle de risco, a sua própria gestão de risco. Existe uma expressão no mercado também, que é o flight quality, que é a gente fazer uma migração de ativos de qualidade mediana para ativos considerados high grade, né, que são ativos ali, e high grade não somente em ativos de crédito, mas enfim, no sentido ali de o ativo que é, como eu falei antes, né, que é referência em determinado segmento e assim vai. Então, procurem nesse momento que está tudo caindo. De repente é um momento oportuno para você, poxa, esse fundo aqui de galpões, não é um fundo que eu gosto muito, mas naquela época que eu comprei ele estava com preço bom, tô vendo que agora o fundo tal, que é o melhor fundo que eu considero aqui, tá com preço também muito descontado. Será que valeria a pena eu fazer essa migração desse fundo mediano para um fundo com uma qualidade melhor? Com certeza. Então aproveitem esses momentos de queda mais generalizada, né, principalmente na parte dos fundos imobiliários, para ajustar a carteira de vocês, entendeu? Para deixar a carteira de vocês com ativos com qualidade melhor. E um ponto aqui importante é o seguinte, muitas vezes, né, as pessoas ficam assim, eu não vou me desfazer de tal ativo porque eu estou com um prejuízo muito grande aqui, sei lá, estou com um prejuízo de 10%, 15% nesse ativo, eu vou esperar chegar no meu preço médio para depois eu vender. Esqueçam isso, esqueçam essa ancoragem de ficar preso ali em preço médio, tá? Não caiam nesse viés comportamental, porque isso aí vai acabar atrapalhando o investimento de vocês. Porque o que acontece é o seguinte, aqui nós temos que pensar dois pontos. Primeiro é a questão da rentabilidade total. Então, inclusive também tem um vídeo aqui no canal explicando sobre essa questão da rentabilidade total, vou deixar o card aqui em cima. Nesses ativos geradores de renda, a gente tem que levar em consideração o que aquele ativo já pagou de renda para a gente no período. Então, a gente tem que botar isso na conta para que a gente veja realmente qual é a rentabilidade que a gente tem naquele ativo. Muitas vezes você vai pegar somente a diferença, né, do seu preço médio para o preço de tela, e aí você vai estar com a rentabilidade negativa. Só que quando você coloca nessa equação o que aquele ativo já pagou de renda para você no período, você sai de uma rentabilidade negativa para uma rentabilidade positiva. Então você tem que levar em consideração sim o que aquele ativo gerou de renda para vocês no período, tá? Vou deixar o card aqui em cima, depois que a gente tiver interesse, basta clicar para ver. Um outro ponto também importante aqui é o seguinte, vamos imaginar que eu esteja com um ativo ali, sei lá, com 50%, tá? Eu estou pegando aqui números aleatórios, 50% de rentabilidade negativa, de prejuízo. E aí a pessoa fica esperando aquele ativo voltar para o preço médio dela, para poder se desfazer daquele ativo. Dois pontos que a gente tem que levar em consideração aqui. Primeiro ponto, você pode conseguir recuperar esse seu prejuízo ou parte desse prejuízo em ativos com qualidade melhor, né? Então, muitas vezes você vai aportar em outro ativo que ele
vai subir, né? Ele vai chegar no preço dele ali de forma mais rápida, justamente pelo fato dele ter uma qualidade melhor do que esse ativo que você está alocado atualmente. E um outro ponto importante é o seguinte: se esse seu ativo caiu 50%, ele não tem que subir 50% para você recuperar o que você tinha antes, ele tem que subir 100%, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha, sei lá, R$100, ele cai 50%, ou seja, ele sai de R$100 e vai para R$50. Se ele subir R$50, ele vai para 75. Para ele ir para 100, que era o que eu tinha antes, ele tem de 50, ele vai ter que subir 100%. Então tomem cuidado também com essa situação. Aqui a gente já falou sobre isso, né? Não fique ancorado no seu preço médio para se desfazer de um ativo, então tomem cuidado com isso daqui, porque muitas vezes eu vejo investidores, inclusive clientes, chegando para mim: não quero me desfazer disso daqui porque, poxa, eu estou com prejuízo, meu preço. Eu falei: cara, olha só, se a gente sair desse ativo para ir para esse outro aqui, você tem uma probabilidade maior de recuperar nesse ativo que tem uma qualidade melhor do que você ficar nesse ativo. Então não fiquem presos de novo nessa questão de preço médio. Tá? Não tenham medo, claro. E aqui a gente tem que saber o que está fazendo, porque também não adianta eu sair de um ativo mediano para ir para outro ativo mediano, né? Então, vale a pena você fazer esses giros na carteira para melhorar a qualidade da sua carteira. Tá? Aproveite para comprar bons ativos que são geradores de renda. Então, nesse momento agora que a gente está com os ativos em queda, fundos imobiliários, alguns fundos de infraestrutura, aproveite para comprar mais barato, porque quanto mais barato for, maior vai ser a renda que você vai ter gerada por aquele ativo. Porque vamos imaginar, eu tenho um aporte, né, de R$1.000 para fazer por mês, dando um exemplo. Tá? E aí, determinado fundo imobiliário, ele custa R$100. Então, se eu tenho 1.000 para 100, eu vou ter 10 cotas por mês para comprar daquele ativo. Se aquele fundo ele cai para R$90, por exemplo, eu não vou conseguir comprar mais 10 cotas, mas sim 11 cotas. Então, aproveita esse momento para estar aportando em bons ativos geradores de renda, porque quanto mais cotas eu tiver daquele ativo ou ações, se a gente estiver falando de empresas, né, maior vai ser a renda que vai ser gerada, porque a renda está diretamente relacionada com a quantidade de cotas ou ações, enfim, que eu tenho daquele ativo, tá? Então aproveite para comprar bons ativos que têm bons fundamentos, tá? Que são geradores de renda, e toma cuidado para não ficar focado única e exclusivamente em dividend yield. Dividend yield deve ser um dos últimos indicadores a ser analisado. Tá? Então tem muita gente que, não, esse dividend yield está muito alto, eu vou comprar isso aqui, e não faz a mínima ideia do que está acontecendo com aquele ativo, por que ele está com dividend yield alto, se é algum fato não recorrente que fez com que aquele dividend yield dele ficasse alto, se ele está com dividend yield alto porque a cotação do fundo desabou, porque ele está com algum problema muito grave dentro dele, e aí a cota do fundo caindo, né, de forma expressiva, o dividend yield dele aumenta. Então tomem cuidado com isso daí. Até porque também, agora nesse momento, nós estamos com bons ativos, tá? Fundos de tijolo pagando ali 9% ao ano, 10% ao ano. Nós temos fundos de papel que estão ali com dividend yield de 13%, FIINFRAs também com uma rentabilidade também muito boa, tá? Então aproveitem para, né, analisar esses ativos para, enfim, você realmente fazer ali montar uma carteira bem estruturada com bons ativos e um portfólio bem diversificado. Outro ponto: em momentos de queda generalizada, o mercado fica irracional com os preços. Então cuidado para você não ficar assim, mas esse ativo está muito barato. Ele pode ficar mais barato ainda. Então não vá com muita sede ao pote. E isso daí vai fazer o link com aquilo que eu já falei anteriormente, né? Aproveita ali o aporte que você tem para fazer no mês e separa parte para você deixar em caixa. Porque se os ativos continuarem caindo, você vai ter capacidade de continuar aportando em preços mais baixos. Mas, de novo, deixando bem claro novamente, cuidado para não estar aportando dinheiro em ativo que perdeu fundamento, porque aí você vai estar colocando dinheiro bom em ativo ruim. Então toma cuidado
com isso daí, tá? Mas se você está vendo que é um ativo que permanece com os fundamentos, que tem uma boa qualidade, uma boa gestão, vem entregando um bom retorno e continua caindo, poxa, aproveite essas oportunidades para ir comprando ao longo do tempo que ele continuar caindo, tá? E aí só um ponto aqui que a gente deve ficar atento, né? Existem projeções de que a taxa Selic pode chegar a 12%, existem até algumas pessoas já falando já a 13%. Se realmente isso se concretizar, né, os ativos vão continuar caindo. E a gente vai continuar caindo ainda por um bom tempo. Então, de novo, cuidado com esse controle que vocês vão fazer do caixa de vocês, principalmente em ativos de equity, tá? Que são os fundos de tijolo. Então, tomem muito cuidado porque, de novo, o que está barato pode ficar ainda mais barato. Então, saibam administrar esse caixa de vocês. E, para finalizar, foquem no longo prazo. O investimento tem que ser para longo prazo. Claro, a gente pode ter objetivos de médio, curto prazo. Claro, isso daí sem problema. Mas, quando a gente investe em renda variável, que é o foco principal aqui do vídeo, a gente tem que ter foco em longo prazo. Em longo prazo aqui, tá? Eu tô falando 8, 10 anos, não é 4, 5 anos, isso daí é médio prazo, tá? Então, no mínimo 8 anos, tá? De 8 anos para frente. Então, aproveitem esses momentos que o mercado dá pra gente de oportunidade, para que a gente possa fazer boas compras, comprar bons ativos com os preços mais descontados e durante aí a nossa jornada de investidor a gente possa ter um portfólio bem sólido, né? Um portfólio diversificado, sólido e com ativos de boa qualidade. E aí, antes da gente finalizar, só mais um ponto. Entendam a volatilidade como aliada de vocês. Eu sei que muitas vezes, né, é difícil a gente, até mesmo o nosso racional, né, a nossa mente não deixa a gente fazer isso. Pô, a gente está vendo que o ativo está caindo, que a gente está perdendo dinheiro naquele ativo e, poxa, você está aportando dinheiro naquele ativo. Se você não tem uma mentalidade já preparada para essa parte de investimentos, você não consegue trabalhar com essa parte de volatilidade, não consegue entender, muitas vezes é difícil você conseguir, né, colocar dinheiro naquilo que está te fazendo perder dinheiro, né, momentaneamente falando. Mas entendam a volatilidade como uma aliada de vocês, porque nesses momentos de alta volatilidade, de irracionalidade do mercado, é que a gente tem oportunidades para poder comprar bons ativos a bons preços e lá na frente, de novo, focando no longo prazo, a gente se beneficiar dessas compras que nós fizemos nesse momento de sangria, né? E a gente conseguir ali atingir os nossos objetivos financeiros. Ok? Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados diariamente. Se quiser deixar aqui embaixo nos comentários se você teria mais algum tópico que deveria estar aqui no vídeo de hoje, deixa aqui embaixo que a gente interage ao longo dos próximos dias. Se você também puder deixar um feedback aqui, o que você achou desse tipo de vídeo, se você também tiver sugestão de novos vídeos nesse formato aqui para o canal, pode deixar também aqui embaixo, porque certamente será atendido. Qualquer feedback também que você tenha relacionado ao canal, com elogio ou crítica, também, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.